Ok, dando continuidade ao nosso estudo sobre transformações gasosas, hoje veremos a transformação adiabática. Se a gente lembrar lá do nosso estudo de calorimetria, definimos um recipiente chamado recipiente adiabático. O recipiente adiabático era aquele recipiente cujas paredes eram tais que sua composição impediam a troca de calor entre o meio interno e o meio externo. Então, o recipiente adiabático, a troca de calor entre o ambiente interno e externo era igual a zero. Uma transformação adiabática tem exatamente o mesmo sentido. A principal característica é que a troca de calor envolvida na transformação é igual a zero, ou seja, Q igual a zero é o que caracteriza uma transformação adiabática, tudo bem? Aplicando a primeira lei da termodinâmica, que nos diz que a variação da energia interna é igual ao calor envolvido na transformação menos o trabalho, implica que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho envolvido na transformação gasosa. Novamente, seguindo o nosso ritual, vamos construir um diagrama PV e observar graficamente a transformação adiabática. Suponhamos então que o gás esteja no estado inicial 1, caracterizado pela pressão P1, volume V1 e temperatura T1. A temperatura, como a gente viu, é dada por uma isoterma. Então, todos os pontos que pertencem à mesma isoterma têm a mesma temperatura. Em particular, esse aí, nós podemos traçar aqui uma isoterma desta forma. Esta seria a temperatura T1. Todos os pontos que pertencem a esta curva, a esta hipérbole, têm a mesma temperatura T1, a temperatura desse gás. Então, o gás que está no estado P1, V1, T1 sofre uma transformação gasosa, tal que ele passa para um estado onde a pressão vale P2, o volume vale V2 e a temperatura vale T2. T2 seria esta outra isoterma. E a curva que leva o gás do estado 1 para o estado 2 seria esta aqui, ó. Esta curva é chamada de curva adiabática, justamente porque descreve a transformação adiabática. O gás vai do estado 1 para o estado 2, pressão P1, V1, temperatura T1, para pressão P2, volume V2, temperatura T2. Como neste caso aqui o volume diminuiu, esse gráfico está representando uma compressão sem troca de calor, ou seja, é uma compressão adiabática. Caso o sentido da transformação fosse o oposto, no sentido de aumentar o volume, eu estaria falando de uma expansão adiabática. Agora, nós já sabemos que o calor trocado na transformação adiabática é igual a zero, e como consequência da primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho realizado, nos falta obter o valor desse trabalho. Antes de fazer isso, temos que fazer a seguinte observação. Em uma transformação adiabática, além da equação de estado, que é aquela PV igual a N vezes R vezes T, a nossa equação de Clapeyron, também é verificada a seguinte relação: pressão vezes volume elevado a um certo fator gama é uma constante. Esta equação é chamada de equação de Poisson e todas as vezes que você ouvir falar de transformação adiabática, a relação entre pressão e volume segue esta equação. Ela é verificada. Claro que nem sempre em uma transformação gasosa nós temos informações ou nos interessam simplesmente pressões e volumes. Muitas vezes, a gente precisa de, por exemplo, valor de temperatura, de relacionar temperatura com volume ou temperatura com pressão. E aí, o que a gente faz? A gente pode usar a equação de estado, PV igual a nRT, para escrever a equação de Poisson com uma dependência entre pressão e temperatura, por exemplo, ou entre temperatura e volume. Na equação de Poisson, este coeficiente gama é chamado de expoente de Poisson e é dado pela razão entre o Czp e o Czv, ou entre Cp e Cv, que dá a mesma coisa. As definições de Czão e Czinho, P e V, nós já vimos na aula anterior. Se, por exemplo,
nós queremos obter uma relação entre pressão e temperatura, nós podemos usar aqui PV igual a nRT e escrever no lugar do V o valor de nRT dividido por P. Substituindo essa equação na equação de Poisson, segue imediatamente que P vezes, no lugar do V nós colocamos aqui nRT dividido por P, isso elevado a gama, é uma constante, ou seja, Pt elevado a gama dividido por P elevado a gama vezes nR elevado a gama é uma constante. Mas se N é uma constante para um dado gás, né? Vamos supor que a quantidade de gás não muda, então N é constante. R também é constante, isso tudo elevado a gama é uma constante, então eu posso pegar isso tudo aqui e jogar para o outro lado. P elevado a 1 dividido por P a gama nos dá P elevado a 1 menos gama. Isso tudo multiplicado, T elevado a gama, seria igual àquela outra constante. Então, nós temos aqui uma forma alternativa da equação de Poisson, envolvendo pressão e temperatura. E vou deixar de dPl para você e escrever ainda mais uma outra forma, que é a forma que envolve temperatura e volume na equação de Poisson, que seria a seguinte: temperatura vezes volume elevado a gama menos 1 é igual a uma constante. Ok? Suponha agora que determinado gás, que encontra-se no estado A, sofra uma transformação dita transformação cíclica. O que é uma transformação cíclica? O gás parte de um determinado estado A, digamos, sofre uma série de transformações e o estado final dele é exatamente igual ao estado inicial. Eu posso fazer isso de uma infinidade de maneiras, mas vou escolher um caminho em particular aqui. O caminho que eu escolhi é o seguinte: o gás parte do estado A, sofre uma expansão isobárica, indo parar no estado B. Dessa forma, ele realizou um trabalho que eu vou chamar aqui tal 1. Esse trabalho 1 seria a área desta região aqui, o que equivale ao seguinte: o gás inicialmente ocupava um certo volume, e aí, ao expandir-se, ele passou a ocupar um volume maior, certo? Então, agora o gás está ocupando esse volume todo aqui, tá? Realizou esse trabalho, ele empurrou o êmbolo, digamos assim, ele aumentou o seu volume, realizou esse trabalho. Na sequência, a partir do estado B, o gás sofre uma descompressão isovolumétrica. O que é isso, gente? Ele reduziu a pressão mantendo o volume constante, ou seja, nessa parte aqui não foi realizado o trabalho, aqui o trabalho é igual a zero, é uma descompressão, reduziu a pressão, mantendo o volume constante. Então, isovolumétrica ou isométrica, ou então isocórica, de acordo com a nomenclatura que a gente aprendeu. Na sequência, partindo do estado C, ele vai sofrer agora uma compressão. Suponhamos que essa compressão seja isobárica, mantendo a pressão constante, que equivale a dizer o seguinte: o gás estava ocupando um volume aqui grande, e agora ele foi comprimido até um volume igualzinho ao volume que ele tinha anteriormente, ocupando agora, essa região aqui. Nesse processo, o gás realiza também, existe aqui um trabalho envolvido, e esse trabalho corresponde a esta área, que eu vou chamar de tal 2, como a gente já viu anteriormente. Esse trabalho aqui é um trabalho que foi realizado sobre o sistema, um trabalho negativo. Olha, ΔV é menor do que zero, é como se alguém estivesse empurrando o gás aqui para comprimi-lo. Variação de volume negativa, trabalho negativo. Dizemos que o trabalho é realizado sobre o sistema. Lembra disso? Atingindo finalmente o estado D. Do estado D, ele retorna para o estado A através de uma compressão isométrica, ou veremos mais à frente também que isso daqui representa um aquecimento isométrico. Então, daqui
ele volta para o estado A, mantendo o volume constante, ou seja, não houve realização de trabalho nessa etapa. Então, o trabalho de D para A é igual a zero, ao passo que o trabalho 2 é negativo. Então, olha só, gente. No ciclo completo, o que foi feito? Qual foi o trajeto percorrido por esse gás? Ele partiu do estado A ele foi para o estado B, do estado B foi para o estado C, do estado C foi para o estado D, do estado D retornou ao estado A, num sentido horário. Quem seria o trabalho total? Ora, o trabalho total é a soma de todos os trabalhos realizados em todas as etapas, né? O trabalho 1 está aqui, ó, isso tudo, positivo. E o trabalho 2 é só essa partezinha aqui de baixo, negativo. Quando eu somar, vai sobrar simplesmente essa área que fica dentro da figura formada. Ó. Esse é o trabalho realizado durante essa transformação cíclica. É o trabalho que está envolvido aí. E neste caso, a gente vai ver que é um trabalho positivo. Então, olha só, quais são as informações que a gente tem? O trabalho é a soma de todos os trabalhos, né? Nesse caso aqui só tem 2, porque em 2 situações o trabalho era nulo, portanto não entrou aqui nessa soma. E o calor trocado? Ora, o calor trocado é a soma do calor trocado de A para B, mais o calor trocado de B para C, mais o calor trocado de C para D, mais o calor trocado de D para A. Aplicando agora a primeira lei, fica faltando uma informação, que é a variação de energia interna. Gente, o estado final vale A. O estado inicial também vale A. Isso quer dizer que a temperatura inicial é igualzinha à temperatura final no ciclo. Ou seja, no ciclo, a variação da energia interna necessariamente é zero, pois a variação de temperatura é zero, né? A temperatura final é igual à temperatura inicial, então a energia interna não pode mudar. O que significa, então, aplicando a primeira lei, que o trabalho envolvido é igual ao calor trocado, isso para um ciclo, o que significa, então, que existe uma equivalência entre calor e trabalho, o que quer dizer toda vez que ocorrer uma transformação gasosa, todo o calor que eventualmente o sistema recebe do meio externo, ele usa para realizar trabalho e se expandir. E todo o trabalho que eventualmente o meio externo exercer sobre o gás será trocado por esse gás com o meio ambiente. Ou seja, esse gás não fica com nada de energia, não existe uma diferença energética entre o calor que ele recebe e o calor que ele perde, a energia que ele perde. Ele não usa nada para se aquecer, ele não perde nada para se resfriar. Então, existe uma equivalência entre o trabalho envolvido na transformação e o calor trocado nessa transformação. Se nós fizermos aqui diagramas PV para representar os tipos de transformações possíveis, veremos o seguinte, que ora, assim como foi no nosso exemplo, a transformação cíclica pode se dar no sentido horário, ora essa transformação cíclica pode se dar no sentido anti-horário. Quando a transformação é no sentido horário, nós já vimos que o trabalho é positivo. E quando a transformação é no sentido anti-horário, esse trabalho é negativo. Transformação cíclica no sentido horário significa que eu estou convertendo calor em trabalho. E quando a transformação é no sentido anti-horário, significa que há uma conversão de trabalho em calor. Por que a transformação cíclica no sentido horário implica em conversão de calor em trabalho? Basta a gente olhar aqui, ó, no exemplo que a gente fez. O gás inicialmente tinha um volumezinho aqui, ó, pequeno, né, um volume inicial. Então ele expandiu-se. Como foi que ele expandiu? Por que ele expandiu? Ora, ele expandiu porque ele recebeu calor do meio externo. Ele fez essa expansão e aí depois ele se recolheu. Ele voltou ao volume inicial. Ou seja, em termos de volume, o estado final e o estado inicial é o mesmo. Mas olha só o trabalho. Ó. O trabalho foi positivo, o que significa que no final das contas é como se ele tivesse feito força para expandir o êmbolo, para aumentar, para arrastar o êmbolo para fora. No final das contas, o gás foi quem realizou esse trabalho. Ora, se o gás realizou o trabalho, ele gastou energia. Essa energia que ele gastou só pode ter vindo do meio externo. Então, ele usou a energia do meio externo, foi o calor trocado com o ambiente,
e transformou esse calor em trabalho. A análise da conversão de trabalho em calor é exatamente análoga, só que no inverso. Agora suponha que exista uma transformação gasosa do estado A para o estado B, que ocorreu no sentido direto, quer dizer, o gás estava no estado A e foi passando por estados intermediários sucessivos até chegar ao estado B. Se o caminho inverso também puder ser executado, se do estado B eu puder retornar para o estado A, passando por todos os estados intermediários, que levou A até B, só que dessa vez no sentido inverso, a transformação é dita ser uma transformação reversível. Uma transformação gasosa que ocorre sob condições bem controladas, de maneira muito lenta, com passos muito pequenininhos, de um estado para o outro, aumento de temperatura bem lento, aumento de pressão bem lento, redução de pressão bem lenta, variação de volume bem lenta, Essas transformações, em geral, são reversíveis. Agora, uma transformação que é turbulenta, ela é uma transformação irreversível. Se você, por exemplo, colocar aqui um frasco de perfume e simplesmente abrir esse frasco aqui, as moléculas do perfume vão se dissipar, vão se difundir pelo ar de maneira não reversível, porque dificilmente as moléculas que estão agora espalhadas pelo ar irão retornar para o volume inicial, passando exatamente pelos estados que passaram no caminho de ida, ok? Então essa transformação é uma transformação dita irreversível, tudo bem? Então agora vamos escrever aqui uma definição um pouquinho mais formal, um textozinho para resumir isso tudo. Denominam-se transformações reversíveis aquelas que podem se efetuar em ambos os sentidos, retornando ao estado inicial, passando pelos mesmos estados intermediários. Ao passo que uma transformação é dita irreversível quando tende a ocorrer em apenas um sentido ou em apenas uma sequência temporal. Vamos agora enunciar o que nós chamamos de segunda lei da termodinâmica. Existem basicamente dois enunciados para a segunda lei da termodinâmica. O primeiro é devido a Clausius, e ele diz o seguinte, que o calor não passa espontaneamente de um corpo para o outro de temperatura mais alta. Você pode pensar assim, eu já vi esse enunciado antes. A gente aprendeu lá na Lei Zero que o calor passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E é isso aí que está dizendo, né? Não, não é. Esse enunciado diz que espontaneamente o calor não passa do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura, espontaneamente. Ele não diz que o calor passa espontaneamente do de maior temperatura para o de menor temperatura. Então tem aí uma sutileza, uma sutil diferença entre a Lei Zero e esse enunciado da segunda lei da termodinâmica, que é equivalente ao segundo enunciado que vamos falar agora, que é o enunciado devido a Kelvin. O enunciado de Kelvin, o qual vamos entrar em maiores detalhes na próxima aula, diz que é impossível construir uma máquina operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Ou seja, aquela conversão de calor em trabalho que acabamos de observar jamais se dá de maneira 100% eficiente em uma máquina térmica. É isso que o enunciado de Kelvin da segunda lei da termodinâmica diz. E já nós vamos observar nas próximas aulas que o enunciado de Kelvin é equivalente ao enunciado de Clausius. Ok? Então esse é o enunciado de Kelvin. Tá? Falaremos de máquinas térmicas e máquinas frigoríficas e veremos no decorrer da próxima aula as implicações e equivalências entre esses dois enunciados. Por hoje é só. Até a próxima aula.